Salve nação santista, sou Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio aí do podcast do Peixão, mais um episódio para falar da eleição, né? A tão importante eleição do Santos de 12 de dezembro. Hoje com o entrevistado que é o Milton Teixeira Filho, o conhecido aí como Miltinho Teixeira, né? Da chapa Tradição e Inovação. Um prazer recebê-lo, Miltinho. Muito obrigado aí pela participação. E antes de passar a palavra, né, para o nosso entrevistado, só dar um alô inicial aí para o Matheus e para o Longo, né, que fazem parte aí do time do podcast do Peixão. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo. Um abraço para o Miltinho Teixeira, que topou participar aqui com a gente do podcast do Peixão, o último entrevistado aqui das eleições do Santos. Então, vamos, que tem muita coisa para perguntar para o Miltinho. É isso aí. E aí, Longo, tranquilo? Depois de um 4-2 a gente fica mais tranquilo, né, Longo? Ah, cara, depois de um 4-2 não tem como estar de mau humor, né? Ainda mais uma vitória como foi. É um prazer estar de novo com vocês aqui, Felipe, Matheus, Miltinho, agradecer demais pela participação. Eu que já entrevistei o Miltinho lá no canal do Vanderlei Correia, naquela sabatina que teve. Verdade. Vamos falar de Santos aqui um pouquinho, ver as propostas, vamos nessa. É isso aí. Então, Miltinho, sempre no começo a gente faz um pequeno briefing aí, né? Faz um resumo aí da trajetória profissional, né? Do candidato, também da relação com o Santos Futebol Clube, e já emenda a primeira pergunta também e pede o seu alô inicial para a torcida. Então, só um resumo aí. O Miltinho, ele é advogado, né? Também trabalha aí com administração de patrimônio imobiliário, né? Um empresário, né? Ali da região de Santos, da Baixada Santista. Está no seu 5º mandato, né, como conselheiro do Santos Futebol Clube. Ele é filho de um ex-presidente aí famoso do Santos, Milton Teixeira, e irmão também do Marcelo Teixeira, ex-presidente também do Santos Futebol Clube. Fez o curso de gestão da CBF Academy, né? E, bom, Miltinho, sempre a primeira pergunta, e pedindo já o seu alô inicial aí, já agradecendo mais uma vez a participação, né? Primeira pergunta é, por que esse interesse em presidir o Santos? Né? O momento é complicado, um momento difícil, questão financeira e tudo mais. Por que esse interesse em presidir o Santos? E se você quiser também complementar, claro, esse resumo que a gente fez, fique à vontade aí, Miltinho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Uma saudação muito especial aos ouvintes do podcast do Peixão. Cumprimento também o Matheus, o Longo. É sempre um prazer falarmos sobre um assunto tão apaixonante que é o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Primeiro, quero deixar claro aqui que eu e o Marcelo, o ex-presidente Marcelo, com todo o respeito que eu tenho à trajetória dele, à história dele pessoal, profissional, em especial dentro do glorioso Santos, nós estamos em caminhos separados, em grupos políticos distintos, por mera convicção. Uhum. Quero deixar isso esclarecido aos ouvintes, a todos que nos acompanham neste podcast. Em segundo, dizer que o Santos ele atravessa uma das maiores crises institucionais, financeiras e políticas talvez aí dos últimos 40 anos. Né? Outras talvez a gente não tenha tanta expertise, até pela ausência de material e recursos audiovisuais que pudessem gravar em nossa história as turbulências já vivenciadas pelo clube. E o Santos, como nós sempre dizemos, é um clube predestinado. Independentemente da situação adversa que o clube enfrenta, ainda há tempo para mudanças. Agora, essa mudança ela deve ser feita de uma maneira responsável, de uma maneira com uma equipe multidisciplinar competente, com pessoas que estejam engajadas e imbuídas do mesmo ideal. É preciso conhecer, além de ter expertise em gestão, em administração, é preciso conhecer o futebol, é preciso respirar o futebol. E como você mesmo falou, eu sou filho de um ex-presidente, a minha vivência de Santos Futebol Clube vem desde os meus 2 anos de idade. Além disso, e por frequentar a Vila Belmiro, por frequentar os Jogos do Santos, por gostar e ser um grande apaixonado pelo futebol, hoje nós temos condições de saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito no glorioso Santos Futebol Clube. Além disso, eu sou o único pré-candidato que frequentou o curso de gestão de futebol da CBF Academy, e lá nós recebemos uma série de... aperfeiçoamos o nosso conhecimento acerca de gestão quando falamos dos clubes de futebol. Tivemos lá um aperfeiçoamento sobre a estrutura, organização e governança do futebol. Além disso, tivemos um aperfeiçoamento também sobre planejamento estratégico, sobre direito desportivo, sobre a área financeira
dos clubes, sobre liderança e gestão de pessoas, tão importante para conduzir, né, e saber que é tão inerente gerir pessoas, ainda mais num esporte em que a humanização está muito presente. Tivemos aprendizado também na gestão de marketing esportivo, tivemos aulas de comunicação no futebol e gestão de crises. Além disso, aperfeiçoamos o nosso conhecimento em organização de operações, de eventos, competições e arenas, e principalmente a gestão técnica do departamento de futebol, incluindo aí as categorias de base e o futebol feminino, que é uma grande oportunidade para os clubes brasileiros. E o nosso desejo, né, como eu aprendi muito, o maior legado que meu querido e saudoso pai nos deixou é essa vontade de servir, é a vontade de empreender, é a vontade de construir. E ainda mais no momento adverso em que o clube passa, que nós temos, pela nossa experiência profissional, pela nossa trajetória de vida e pelo amor ao clube, nós temos hoje totais condições de inovar. Além de preservar e resgatar a nossa linda história, nós temos condições, pelo aprendizado, pela vivência e pelos exemplos, pelos paradigmas, estudo comparativo que fazemos com os demais grandes clubes brasileiros e internacionais, nós temos condições de colocar o Santos novamente no mais elevado patamar do mercado global. Outro ponto importante é que essa nossa vontade de servir, né, graças a Deus, o Santos é um clube associativo e nós sabemos que a função do presidente é uma função não remunerada. Graças a Deus, nós temos uma vida muito confortável, que nos dá condições de nos doar integralmente ao clube, sem que haja prejuízo dos nossos negócios e de nossas rendas. Então, é importante o associado, a associada, avaliar quem são as pessoas que querem dirigir o Santos. Se querem uma oportunidade para ter ali o pão de cada dia, que eu não vejo problema nenhum a pessoa querer viver do futebol. Agora, não dá para querer ser presidente de um clube associativo no qual a função não é remunerada. Quer viver do futebol? Vai ser diretor de marketing, gerente jurídico, executivo de futebol ou ainda presidente ou investidor de clube empresa, que o objetivo é oferir lucro, revelar talentos, oferir lucro e dividir o resultado positivo entre os seus investidores, acionistas, investidores e afins. Então, essas considerações iniciais para que o associado possa entender o que nós pretendemos, qual é a nossa missão dentro do clube. Além disso, as nossas propostas estão dentro da realidade e das possibilidades do Santos. Nós não faremos nenhuma promessa em que não iremos honrar nenhuma delas, ao contrário, nós sempre fomos acostumados a nunca perder a nossa credibilidade, né? Então, tudo que nós iremos falar aqui é dentro da realidade do clube, dentro da realidade do futebol brasileiro e dentro das possibilidades do maior clube do mundo, que tem totais condições de estar novamente como o maior protagonista do futebol mundial. Vocês pediram também para falar um pouquinho da minha experiência profissional, apenas para que o ouvinte possa saber. Além das pessoas que estão conosco, porque nós não fazemos nada sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho, nós temos uma vivência, nós sempre, desde muito cedo fomos acostumados aos estudos, ao trabalho, e a minha experiência profissional começou desde menino, desde os meus 12 anos de idade, comecei nos despachos com meu querido saudoso pai, numa instituição educacional que ele fundou há quase 60 anos, passei em vários departamentos, nos quais eu tive grande aprendizado, departamento de hardware e software, hoje chamado de departamento de TI, departamento de audiovisual, passei no departamento de recursos, hoje recursos humanos, naquela época departamento de pessoal, né, era chamado daquela oportunidade, passei na contabilidade, na tesouraria, na recuperação de ativos, no departamento jurídico e então, desde a conclusão da minha graduação na Faculdade de Direito, passei a atuar como advogado e também participando das decisões e da gestão aí de forma macro dessa instituição de ensino juntamente com os meus demais familiares. Então, hoje nós temos condição total para assumir o maior clube do mundo e com muita tranquilidade, com muita serenidade, com as pessoas engajadas nesse projeto de colocar o Santos, né, de plantar uma semente, regá-la ao longo dos próximos anos e poder deixar para o associado e o torcedor um grande legado, nós temos certeza que o Santos poderá, em um médio espaço de tempo, estar novamente entre os grandes players mundiais. E isso não é para a nossa gestão, né? O Santos precisa realmente encontrar um equilíbrio entre a parte administrativa, isto é, um equilíbrio
quando falamos em especial da parte financeira, e ao mesmo tempo manter um time forte e competitivo, né? A manutenção de um time forte e competitivo não necessariamente depende de altos investimentos financeiros diretamente feitos ao departamento de futebol profissional. Requer outras peculiaridades e aí nós iremos debatê-las aqui ao longo de nosso bate-papo. Ok, Longo, então, primeira pergunta sua, vamos lá? Já vou aproveitar esse gancho na fala final do Miltinho para saber como ter um time competitivo dentro de campo e conseguir equilibrar as finanças, porque a situação econômica do Santos ela é horrível e ao mesmo tempo o Santos, o torcedor do Santos vê a obrigação do time entrar para disputar, para ser campeão, para brigar nas primeiras colocações sempre nas competições. Como ter esse equilíbrio entre campo e finanças? Excelente pergunta. Por isso que o administrador, o gestor, além de conhecer da parte administrativa e financeira, ele deve conhecer o futebol. O Santos, mais do que buscar, as pessoas pensam, olha, quanto mais se gasta, melhor ficará o time. E não necessariamente é isso. O nosso objetivo qual é? Além de encontrar esse equilíbrio na parte financeira, para que possa ter uma manutenção de um time forte e competitivo, nós precisamos investir em especial nas categorias de base. E aí sim, você e eventualmente buscar uma peça, um atleta ou outro para repor eventuais necessidades. O objetivo do clube é revelar e formar talentos. Com isso, nós teremos o resultado técnico, isto é, o resultado, a alta performance com a conquista de vitórias e títulos, e no segundo momento teremos o retorno financeiro para o Santos investir ainda mais na sua infraestrutura. E por que eu digo isso? Porque vou dar aqui um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tem alguns membros em outras chapas, sem citar nomes aqui para não serem delicados, não é nenhuma crítica, é apenas uma leitura sobre o cenário. Nós temos aí uma outra chapa que tem parte dos responsáveis que negociaram o Leandro Damião. A negociação ela foi fantástica do ponto de vista administrativo, jurídico, contábil. Ela foi uma negociação legal, válida, com ato jurídico perfeito e acabado. Contudo, as pessoas que participaram desta negociação elas não conheciam de futebol. E por isso o Santos sofreu as consequências, que além de não termos tido o resultado técnico dentro de campo, além de não termos tido o resultado necessário com este atleta, nós ainda sofremos consequências financeiras e outras ainda mais desastrosas, porque isso trouxe outras turbulências institucionais para o clube, o inadimplemento dessas obrigações, justamente porque os administradores e gestores não conheciam de futebol. Então, é importante colocar as pessoas qualificadas, mas ao mesmo tempo que conheçam o futebol, para que o Santos possa, de uma maneira muito enxuta, possa manter a sua máquina estrutural em pleno funcionamento e, ao mesmo tempo, manter um time forte, competitivo e equilibrado. E aí nós entramos no ponto, porque eu escutei também a live de outros candidatos em outras oportunidades, e alguns falaram, olha, nós vamos dividir a dívida do Santos de 100% para 20%. A dívida do Santos, se você fizer uma mudança abrupta nesse sentido, você até consegue readequar a parte financeira e eliminar, aí, acabar com o endividamento aí num curto espaço de tempo. Mas você inviabilizaria a estrutura e a manutenção de um time forte e competitivo. E não necessariamente esse time forte e competitivo precisa ser composto por atletas que foram buscados no mercado, mas você precisa ter uma estrutura mínima no departamento de futebol, e quando a gente fala de departamento de futebol, nós falamos do futebol feminino também, que é uma grande oportunidade para o Santos, e das categorias de base, a base é a menina dos olhos de ouro, deve ser tratada com muito carinho, para que você possa encontrar esse equilíbrio. E o que deve ser feito de imediato do ponto de vista de gestão? Parte financeira, ajustar as despesas que o clube tem às receitas ordinárias, isto é, se o Santos arrecada 100, ele deve gastar 80, utilizar 10 para amortizar dívidas e utilizar 10 para comprar ativos, colocar o dinheiro naquilo que vai me trazer mais dinheiro, investir no próprio clube. Outro ponto, renegociar os contratos. Com o alongamento das dívidas e a redução de juros. Né? Não adianta apenas você alongar o contrato se você tiver incidências de juros e outros acessórios, porque o seu endividamento ele aumenta. Outro ponto importante é dar publicidade da real situação do clube. Se o clube deve 400, 500, 700, isso não importa. Você precisa sinalizar ao mercado que você tem um planejamento estratégico macro do clube e um planejamento financeiro no qual você irá honrar essas obrigações
existentes sejam vencidas ou vincendas. Isto é, todos nós somos devedores, todos nós devemos. Uma coisa é dever, nós devemos para o fisco, devemos para a companhia de energia elétrica, devemos para a companhia de telefonia móvel. Uma coisa é ser devedor, outra coisa é estar inadimplente. E o Santos hoje está inadimplente. E por ele estar inadimplente, o que preocupa mais é essas obrigações a curto prazo, não só as obrigações já vencidas e não honradas, bem como aquelas que irão vencer nos próximos meses. Então, nós já fizemos um estudo, um levantamento apurado e detalhado acerca dessas obrigações, temos alternativas para minimizar esse inadimplemento existente, aqueles que porventura e as obrigações que ainda vencerão no curto espaço de tempo. E um outro ponto importante é que nós iremos também fazer um estudo para saber se a máquina é inchada ou não, um estudo analisando a questão do salário, função e eficiência de todos os colaboradores. Isto é, se o colaborador, o funcionário do clube, ele está apto a exercer aquela função, se o seu salário está de acordo com a alocação de recursos para aquele determinado departamento, se esse funcionário ele é eficiente e eficaz. Caso não seja eficiente e eficaz, é por ausência de infraestrutura do clube? Sim, não. E aí sim nós poderemos readequar a estrutura, o organograma do Santos para que o clube possa ser mais enxuto, ser mais eficiente e mais eficaz. Então, esse é um outro ponto importante. E sinalizar ao mercado, né? Sinalizar ao mercado que a gestão mudou, porque a marca Santos é muito fácil de ser comercializada no mercado. O que acontece é que as pessoas não querem associar os seus nomes às suas marcas hoje, à gestão temerária e irresponsável da marca Santos. As pessoas que estão no comando do Santos. E agora tivemos aí, infelizmente, feliz e infelizmente porque aconteceu no Santos, o afastamento de um mandatário que cometeu atos de gestão temerária, mas por outro lado, felizmente, porque isso mostra e sinaliza ao mercado que a moralidade, a ética, o respeito às regras, ao compliance, ao fair play financeiro, está sendo observado no Santos Futebol Clube. Então, e há essa tendência de mudanças, né, no mercado global do futebol e também no mercado brasileiro. Tanto é que, se nós pensássemos há alguns anos, quando iríamos imaginar que um clube poderia ser impedido de contratar jogadores pela FIFA, pela entidade máxima do futebol, ou ainda um clube poderia sofrer a perda de pontos, ou ainda ser até rebaixado para a divisão inferior em caso de não cumprimento das suas obrigações, dos contratos celebrados, por irresponsabilidade nos pagamentos e na área de administração. Então, há uma tendência, há uma mudança no mercado global. As coisas não podem mais ser feitas com base no machismo. Os cargos não podem mais serem preenchidos de forma por critérios políticos. Então, a gestão responsável e profissional dos clubes é um caminho necessário, porque os que não seguirem este caminho inviabilizarão a própria subsistência. Vale dizer que os clubes eles precisam ter uma estrutura hoje autossustentável, de maneira que não há mais espaço para os possíveis mecenas, para os possíveis salvadores da pátria, até porque quando há um empréstimo para apagar determinado incêndio, para suprimir determinada lacuna momentânea, esse problema ele só muda de lugar. E aí o mesmo que empresta, ele mesmo cobra ingratificação judicial, cobra juros, penhora estádio, entre outras consequências que acabam não resolvendo o problema principal do clube, que é torná-lo autossustentável e de forma responsável. Matheus, diga lá, vamos lá. Ainda sobre finanças, o Milton Teixeira, eu vou ser mais direto, claro, com você, que às vezes perguntam de finanças para os candidatos de forma mais genérica, porque hoje a gente tem um problema real, né? Que eu imagino que vocês, os outros candidatos, tem uma solução, os Santos não tem mais recebíveis, né? O Rolo fala que está com o chapéu na mão, não tem mais recebíveis. O Santos tem 3 meses de direito de imagem atrasado, na carteira só pagou 70%. Então, o que fazer inicialmente para conseguir ajeitar a casa, pagar os jogadores para não perder ninguém de graça? Ou a única solução é, na minha opinião, o termo é meu, doar Soteldo, doar Veríssimo, doar os outros jogadores? É o único jeito? Ou tem outra forma de ajeitar a casa nesse momento inicial, já que o Rolo diz que não tem recebíveis? Excelente consideração. Tem um outro ponto que eu deixei de mencionar na questão financeira, e aí já complemento e emendo a resposta de sua pergunta. O ato trabalhista. O Santos sofre inúmeros bloqueios judiciais por conta das demandas judiciais trabalhistas, até porque nós tivemos aí uma série de funcionários que foram dispensados,
e suas verbas não pagas. Então, nós temos aí, tem aproximadamente 17 milhões para pagar em janeiro, esse valor é oriundo da Justiça do Trabalho, e mais, o Santos ele deve entre 100 e 140 milhões em toda a esfera do trabalho, isso está previsto dentro do seu endividamento, e sem entrar no mérito, até porque algumas ações estão ainda tramitando, não foram julgadas, o Santos o que deveria fazer para que não haja mais esses bloqueios constantes que inviabilizam o próprio fluxo de caixa? É você fazer o ato trabalhista. Você reconhece toda essa dívida, sinaliza ao Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, que você irá ter um planejamento de 8, 10, 12 anos para pagar esses credores, os trabalhadores que foram dispensados, e separa um valor mensal, e colocando dentro do seu planejamento financeiro, para pagar essas obrigações. 2 milhões, 3 milhões, que serão destinados, até um pouquinho menos, serão destinados à Justiça do Trabalho. E você com isso acaba estancando ali o endividamento, de certa forma, porque o tempo vai passando e aí tem os juros da Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios, tudo isso encarece e aumentam ainda mais o endividamento do clube. Então, você encerra esses bloqueios periódicos constantes que inviabilizam muitas vezes o pagamento. Você está lá com o dinheiro na conta para pagar o direito de imagem ou os salários dos atletas e aí aquele dinheiro é penhorado. Então você acaba minimizando isso. E falando agora da parte imediata para pagar os atletas, nós temos alguns parceiros que querem associar os seus nomes à marca Santos, né? Às vezes você consegue fazer, às vezes não, nós temos condições de fazer algumas operações, né, nas quais as garantias que serão dadas, elas são muito mais fáceis, né, quando nós estamos à frente da gestão. Uma coisa é você dar credibilidade a uma pessoa que assume compromissos e não honra, né, e consequentemente tem o seu nome arranhado constantemente nos mais diversos veículos de comunicação. Eu falo aqui abertamente do mandatário que foi afastado de forma definitiva. Veja, pelo fato dele e da gestão não ter credibilidade, as pessoas não querem associar os seus nomes à marca Santos. E hoje, além de nós potencializarmos as receitas já existentes, nós temos alguns parceiros que querem associar os seus nomes e as suas marcas à marca Santos. Desta maneira, nós iremos ter receitas que o Santos não possui hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a negociação de atletas, ela depende única e exclusivamente, não só pode ser que isso seja feito, né, mas antes de mais nada, nós temos que analisar qual seria o impacto no departamento de futebol, o impacto na performance do clube para negociar qualquer jogador junto ao mercado. Além disso, né, a negociação, seja ela alta ou seja ela baixa, deve ser levada em consideração também, né, antes de estabelecer um número, o jogador vai sair de graça ou vai ser pouco. A verdade é que quem analisa isso é o mercado. Se não for, se uma negociação não estiver de acordo com os interesses do clube, nós temos condições, e pelo lastro financeiro que temos, de segurar muitas vezes o atleta aqui. E aí, quando a gente fala em eventuais negociações, o que deve ser analisado? Por exemplo, a negociação do Soteldo ou do Veríssimo. Olha, se esse dinheiro não entrasse hoje no caixa, o Santos precisaria, eu estou falando aqui de forma hipotética, tá? O Santos precisaria pagar 30 milhões. A negociação dele, o Santos iria receber os 30 milhões para pagar todas essas obrigações já vencidas, né? O Santos não recebendo. Quanto esses 30 milhões virariam de obrigações para o clube? Essa análise também ela deve ser feita de uma forma muito minuciosa, muito detalhada, para que não haja nenhuma consequência a mais para o clube. Então, um outro ponto importante é que nós temos hoje, dentro do nosso planejamento, né, dentro do macro, nós temos condições de potencializar as receitas já existentes. E nós vamos sinalizar ao mercado que a nossa gestão ela merece credibilidade. E quando a gente fala de vencimentos pontuais, né, nós fizemos um planejamento para o clube, né, pensando nas ações, em especial na área financeira, que terão resultados em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Nós não podemos pensar no mês a mês, a gente tem que pensar no todo, né? O nosso planejamento financeiro ele é feito
pelo ano fiscal e contábil. Claro que as obrigações elas vencem mês a mês, mas o nosso planejamento, nós em um ano, o prazo é de um ano para encontrar o equilíbrio entre a parte administrativa e financeira e o futebol profissional. Isso não significa crucificar o futebol profissional, ao contrário, nós com as pessoas certas, nós teremos totais condições de mantê-lo em pleno funcionamento e com a alta performance tão desejada, até porque a nossa grande razão de existir é a prática do futebol profissional com a conquista de vitórias e títulos. Vitinho, agora uma pergunta aí sobre um assunto talvez um pouco mais polêmico, né? No começo você citou né, os caminhos diferentes aí com o Marcelo Teixeira, que é um presidente, né, que ficou por muitos anos, né, no Santos Futebol Clube. Muitos torcedores ainda se lembram das gestões dele, né, que não foram tão assim lá atrás, digamos assim, né? Como você pretende, se eleito, evitar possíveis comparações aí com o Marcelo, e também se você aceitaria algum tipo de apoio, caso ele opte aí por manifestar algum apoio, ajudar de alguma maneira a sua gestão? O apoio é sempre muito bem-vindo. Algumas pessoas analisam, como eu disse, eu tenho um respeito enorme e vejo que o Marcelo eu vejo que o Marcelo fez sim uma boa gestão lá atrás, com erros e acertos, como todas as administrações que passaram pelo clube. Nós temos que analisar para ver o legado que foi deixado, né? Ele conquistou vitórias e títulos importantes para o Santos, numa época em que nós estávamos há muitos anos, né, sem títulos de grande expressão. Nós ficamos praticamente de 84 a 2002 sem grandes... Tivemos a Copa Quirim, tivemos alguns outros títulos ali, mas não tinha a expressão e a representatividade que tem o Campeonato Brasileiro e os estaduais, no nosso caso o Campeonato Paulista, que talvez é o campeonato estadual mais difícil que tem, é o Paulista. É um campeonato muito equilibrado, muito disputado, e ele serve também para revelar talentos, né, para identificar talentos e movimentar ainda a economia do estado e dos outros estados também. Os campeonatos estaduais e regionais são extremamente importantes para a nossa cultura, para o futebol brasileiro. E a comparação ela sempre vai existir com o Marcelo, vai existir com outros ex-presidentes. Essa comparação é válida, né? Agora, nós temos que entender as épocas em que as gestões, a situação do clube em determinados momentos, no momento histórico em que determinado presidente assumiu. Então, essa comparação ela é sempre válida e salutar. Eu espero, neste momento, na atual necessidade do clube, eu espero realmente fazer uma gestão que esteja à altura de nossas tradições e glórias e, ao mesmo tempo, plantar uma semente, regá-la e fazer com que o Santos ele possa, nos próximos anos, estar nos mais elevados patamares do futebol. Toda ajuda será muito bem-vinda, não só dele, como de outras pessoas, né, que queiram contribuir para o Santos. Longo, mais uma sua, vamos lá? Eu queria sua opinião a respeito do novo projeto da Vila Belmiro, apresentado pela W Torres. Se você eleito presidente, você vai dar continuidade no projeto? O que você pensa a respeito desse tema? Um excelente projeto tivemos aí. Na verdade, não foi apresentado apenas um vídeo institucional, né, no qual o estudo foi feito em cima de uma área de 18 mil metros quadrados. Eu até fiz essa orientação, essa retificação para os representantes, né, os representantes da W Torre, até porque o estádio da Vila Belmiro, a área territorial ali é 16.500 metros quadrados aproximadamente, então para que não houvesse nenhum erro aí de cálculo, nós daremos continuidade aos estudos de viabilidade técnica e viabilidade financeira, analisando o plano de negócio que será melhor para que o Santos possa atender com excelência o seu público consumidor. Isso não significa elitizar o futebol. Nós temos que ter ali preços, determinados espaços com a prática de preços populares para nós atingirmos aí um público que tem um menor poder aquisitivo, e para compensar isso, nós temos que ter também no estádio setores de hospitalidade, para que esses setores possam servir de plataformas de negócios das empresas aqui na Vila Belmiro e as grandes empresas de todo o país. Então, nós daremos continuidade sim, é um projeto fantástico, é uma necessidade para o Santos permanecer entre os grandes, ter uma nova arena, uma nova Vila Belmiro, ou ainda a revitalização do próprio estádio. Até porque, por mais que tenhamos essa paixão, esse amor pela Vila, hoje ela não oferece o conforto, a infraestrutura, a excelência necessária
para o público consumidor que está cada dia mais exigente. E esse público ele não vai apenas ao estádio de futebol para assistir meramente uma partida. Ele quer vivenciar uma experiência, ele quer ter ele quer, ali o que é comercializado é o entretenimento, e o Santos ele precisa se adaptar a essa nova realidade do mercado global. Diga lá, Matheus. Então, Milton Teixeira, eu vou te fazer uma pergunta que é a mais polêmica da eleição do Santos, que é o voto online. Muitas pessoas dizem que algumas chapas são contra o voto online, que estão trabalhando para derrubar o voto online. Então eu quero saber, a sua chapa, é a favor do voto online? E, na sua opinião, pelo que você está acompanhando, o voto online vai sair no dia 12? Assim esperamos, né? Eu sempre fui favorável à implementação do voto à distância, é uma necessidade, isso está ligado aos princípios da boa governança, que é um deles, a equidade. Nós defendemos os princípios da boa governança dentro do Santos. E a equidade é você dar possibilidades iguais a pessoas que estão em condições desiguais. O mesmo direito que o associado tem que estar em Santos de votar, o associado que esteja em qualquer outra parte do país, ele possui o mesmo direito. Então, infelizmente, algumas pessoas distorcem, né? Foi veiculado aí que a nossa chapa tinha votado contra. Nós votamos contra o parecer. E o que dizia o parecer? O parecer colocava o voto online como uma alternativa e não como uma obrigatoriedade. Inclusive, veiculei isso nas nossas redes sociais, né? Algumas pessoas apresentaram aí fake news, dizendo que a nossa chapa era contrária ao voto online. Ao contrário, nós sempre fomos defensores do voto à distância, defendemos isso publicamente, defendemos isso no plenário do Conselho, é só analisarem as atas, questionamos a segurança da eleição como um todo e não do voto online, mas a segurança, porque hoje há algumas inconsistências no banco de dados do clube, o que de certa maneira traz insegurança tanto na votação presencial bem como na votação virtual. Então, o voto online ele já é uma realidade, esperamos que possa ser colocado em prática, né? Vimos aí que tem um número considerável de associados aderentes, esperamos que realmente esses associados possam exercer o seu sagrado direito de escolha, independentemente da localidade, da cidade, da região do país em que esteja. Miltinho, pegando um pouco esse gancho dessa inovação que eu particularmente quero muito que aconteça também, que é o voto online, aí, né, o voto à distância, a sua chapa ela é tradição e inovação, né? A gente sabe que você valoriza bastante a tradição, isso ficou bem claro, né, nas suas palavras até agora. E a questão da inovação, como que você pretende, o que você acha que seriam as principais bandeiras aí da chapa para atender a esse quesito da inovação, que faz parte aí também do nome da chapa, inclusive, né? Excelente pergunta também. A tradição acho que já ficou muito clara pela nossa vivência de clube, vivência de bastidores, pela nossa frequência, né, quase constante nos estádios de futebol por todo este grande mundo em que o Santos atua como mandante ou como visitante. E falando da inovação, né, de acordo com a nossa dinâmica e vivência também, e o entender este mercado global, nós devemos implementar uma série de coisas que farão com que o Santos inove realmente no futebol como um todo. E aí, quando a gente fala de inovação, a questão das ferramentas de marketing que serão implementadas. E aí eu vou falar um pouquinho do marketing, depois vou passar para o futebol, depois vou falar do futebol profissional, masculino, depois do feminino. O Santos ele tem um grande canhão na mão, que é a Santos TV, que precisa ser mais explorado, precisa ser potencializado. A reativação da Santos Web Rádio, as mídias sociais, app interativo, a produção de conteúdos diferenciados, que hoje isso não é feito, né? O direito de imagem que é pago aos jogadores do clube, você pode ver que praticamente o Santos não explora a imagem dos atletas, né? Então, nós vamos inovar nesse sentido. Além disso, um outro ponto, uma inovação que é tão importante para o clube, aí entrando na parte técnica do futebol profissional, quando a gente fala futebol profissional, a gente fala das categorias de base do futebol feminino, é implementar a técnica de futebol criativa. Os brasileiros hoje eles querem seguir muito o padrão europeu.
O padrão europeu é um padrão coletivo e a gente vê que é um futebol mais dinâmico, é um futebol mais rápido. Só que nós temos que adaptar essa técnica e esse modelo coletivo de jogo do europeu, adaptando a nossa cultura, que a nossa cultura ela tem o nosso talento, aquela individualidade de cada craque, de cada talento que foi deixada de lado nos últimos anos. Então nós vamos resgatar isso e adaptá-lo o modelo europeu ao nosso modelo de futebol, até porque a ginga do brasileiro, a técnica de futebol criativa, como já diz o nome, nós iremos realçá-la e diante da metodologia contínua que será implementada em todas as categorias, e aí a gente fala das categorias de base, do futebol profissional, do próprio futebol feminino, isso sim é uma inovação. Além disso, nós temos outras oportunidades, né, para o Santos, como uma inovação, e isso não está sendo feito. O Santos é a maior marca do futebol mundial, o Santos é uma grife, né? É uma grife, e isso não é explorado. Todo mundo fala, o Santos é um time, vamos internacionalizar a marca. A marca do Santos ela não precisa ser internacionalizada, todo mundo conhece a marca Santos. Nós precisamos capitalizar recursos no exterior com a marca Santos. E como é que nós iremos inovar nesse sentido? Nós criaremos escritórios de negócios no Oriente Médio e no mercado asiático, que são dois grandes mercados que possuem abundância em recursos financeiros e são carentes no que tange ao entretenimento. Então, nós vamos inovar nesse sentido, explorar, conquistar esses grandes mercados que estão no aguardo, né, estão ansiosos para receber o renomado time do Santos Futebol Clube. E renomado time não estou dizendo presencialmente, mas a marca Santos como um todo. Outro ponto importante para ampliar e conquistar o mercado interno, nós faremos parcerias segmentadas para que o associado possa ter uma série de benefícios e vantagens, né? Então, de tal maneira que será, ainda que a pessoa não seja um simpatizante do futebol, ainda que o consumidor não seja um torcedor do Santos, ele irá se associar porque os benefícios concedidos são mais vantajosos do que em determinados produtos e serviços do que se ele não fosse associado do clube. Exemplo, ele paga a contribuição associativa de R$27. Ele quer fazer um curso de uma faculdade, uma graduação na área de Direito, custa R$1.000. O associado do Santos terá 15% de desconto. Logo, ele terá R$150 de desconto se ele for associado do clube. Então, nós iremos fomentar parcerias e convênios de forma segmentada e regionalizada. Muitas vezes, em especial, fazer essa ponte com as embaixadas do peixe, que são ferramentas essenciais para o clube ampliar e conquistar ainda mais o mercado interno. E aí vamos fazer parcerias com bares, restaurantes, supermercados, farmácias, redes hoteleiras, escolas de idiomas, faculdades, entre outros segmentos, e tanto na área de varejo bem como de serviços, para que o associado possa realmente ver e enxergar as vantagens que ele terá se ele for associado do clube. Outro ponto importante também, quando a gente fala dessa questão da inovação, é que nós iremos internalizar o banco de dados do clube, o banco de dados ele é terceirizado, e vamos comercializar de forma segmentada. Nós vamos atingir segmentos, possíveis parceiros, investidores e patrocinadores que o Santos não atinge hoje. Tem já um clube do Rio que faz isso, né? já foi pioneiro nesse sentido. Vou dar aqui um exemplo, com fomentar parcerias com empresas da área de cosmética, vestuário feminino, entre outras, que não estão ainda no ramo do futebol, porque não enxergaram ainda o futebol como uma grande oportunidade, não apenas de visibilidade, porque o parceiro ele busca visibilidade quando ele coloca um produto ou um serviço novo no mercado. Mais do que isso, ele busca engajamento, ele busca histórias vitoriosas, ele busca histórias passionais e emotivas. E o Santos tem condições de proporcionar isso, de proporcionar às pessoas histórias de superação, histórias de vida que sejam exemplares, de pegar aquele menino que saiu lá da comunidade e poderia seguir qualquer outro caminho, mas ele encontrou no futebol, encontrou no Santos Futebol Clube, ele foi lapidado, ele foi formado, ele foi treinado e ele encontrou ali o seu lugar ao sol. E em determinado momento da vida, aquele mesmo menino que saiu da comunidade virou referência, virou uma pessoa vitoriosa, virou um paradigma para todos os outros jovens
brasileiros que buscam oportunidades na vida, em especial no futebol. Outro ponto importante, quando a gente fala de inovação, é que nós iremos despertar o desejo no público consumidor. Nosso marketing, vocês sabem que quem busca dinheiro não é o marketing, é o comercial, né? São departamentos que trabalham em conjunto, assim como trabalham de forma organizada, ordenada e harmônica com o departamento de comunicação e os demais departamentos do clube, né? Os departamentos eles devem estar todos interligados. Então, o nosso marketing fará ações para despertar o desejo no público consumidor. E quando a gente fala em desejo, nós precisamos ter os treinamentos periódicos e constantes em todos os profissionais do clube, nós precisamos valorizar e tratar bem, atender o público consumidor com excelência, para que ele possa ser respeitado, ele ser tratado com carinho, com zelo, com amor, e também para que, claro que não podemos deixar de lado, o Santos precisa ter um time forte competitivo, é evidente, porque você pode ter o melhor atendimento do mundo também, se não tiver um time forte competitivo, o seu trabalho ele não estará completo. Então, e despertando, com o despertar desse desejo no público consumidor, nós faremos com que, passando os nossos valores e as nossas crenças, nós faremos com que as pessoas queiram, se sintam parte do grande Santos Futebol Clube. É o despertar o desejo no público consumidor. Quantas pessoas hoje consomem produtos de clubes europeus aqui no Brasil sem nunca terem pisado na Europa e pagando ainda o dobro do preço se fossem pagar de qualquer produto ou serviço de qualquer clube do mercado interno? Então, vejam, mas por quê? Porque eles entenderam, eles fizeram um planejamento com ações a curto, médio, longo prazo, eles fizeram um trabalho lá atrás, né, e entenderam a nova dinâmica do mercado global e estão presentes em vários mercados. E de certa maneira, a partir do momento que outros grandes estão aqui no nosso mercado, nós perdemos espaço e, consequentemente, perdemos a competitividade em todos os sentidos. É por isso que a gente vê aí a CBF muito preocupada e realizando esses cursos constantes em todas as áreas, né? Área técnica, área de gestão, em todas as áreas, para melhorar o nível técnico do futebol brasileiro e melhorar a qualidade da gestão dos clubes como um todo. Ok, Longo, mais uma sua, vamos lá? Bom, Miltinho, a minha questão é a respeito do Rei Pelé. A gente viu nos últimos dias uma série de homenagens merecidas ao Maradona por conta do falecimento, mas na minha opinião a gente não pode esperar o pior acontecer para realizar esse tipo de homenagem. Com você como presidente do Santos, como pretende ser a relação entre o clube e Pelé? Primeiro eu vou falar como torcedor, que eu sou um grande fã do Pelé, né? O Pelé é o nosso rei do futebol e não dá para compará-lo com nenhum outro atleta, né? Em toda a história do futebol, realmente ele é inigualável. Segundo, que a nossa relação com ele é uma relação muito cordial, muito afetiva, né? O Pelé, a gente tem um carinho muito grande por ele. E terceiro ponto, aí quando a gente entra na parte comercial, né? A gente sabe que a marca Pelé não é mais dele, né? A marca Pelé é de um grupo americano, e eles tomam muito cuidado para associar a marca a qualquer tipo de gestão que porventura possa arranhar a renomada marca Pelé. Então, agora, nós temos formas, né? Nós poderemos fazer uma série de homenagens, uma série de ações. Isso, sem dúvida alguma, será feito e mesmo assim não estará à altura do que ele representa para o Santos e para o futebol mundial, né? Por outro lado, já que a gente não pode explorar comercialmente a marca Pelé, né? Talvez o Santos hoje não teria condições financeiras e talvez até pelo receio, né, de qualquer ato de gestão temerária, não no nosso caso, mas principalmente quando entra a gestão, sai gestão, né, até diante do cenário político do clube que muda muda de forma constante, o dono da marca ele quer associar, e assim como temos alguns parceiros, eles querem associar os seus nomes e manter relações sólidas, contínuas e duradouras. E o Santos, neste momento, não poderia proporcionar isso ao Pelé, até em razão da segmentação política existente. Então, agora, nós temos uma marca que é do Santos, né, que foi deixada de lado aí na atual gestão, que é o reino do futebol, né? O Santos tem a rainha do futebol de salão, tem o rei do futebol de salão, a rainha do futebol, o rei do futebol. Então, nós podemos utilizar isso de forma subliminar, né? Então, e com isso, fazer com que as pessoas
queiram se sentir parte do reino do futebol. E aí sim a gente pode fazer essa brincadeira aqui, que realmente o Santos ele é o reino do futebol. Outro ponto importante que eu deixei de abordar quando a gente fala de inovação é que nós teremos a cerimônia de entrega do uniforme, a cerimônia de entregas do uniforme e do certificado de aprovação de todos os meninos anualmente que forem aprovados para atuarem nas categorias de base do clube. E aí a gente fala meninos e meninas também, porque nós temos como objetivo implementar um centro de excelência para a revelação de talentos para o futebol feminino também. Tá? Então, nós teremos uma cerimônia de entrega para quê? Para despertar também o mesmo desejo e dar a devida importância a todos aqueles que atuarão nas categorias de base do Santos. Eles têm que saber a responsabilidade. Eles têm que saber que eles irão atuar no maior time do mundo. Então, isso, né, por si só, com a presença dos ex-atletas, né, que estarão presentes também no dia a dia do clube, seja para atuarem como olheiros, seja para servirem de exemplos aos jovens, né, ou ainda para participarem também dos eventos sociais, esportivos e culturais em que o Santos tiver parte. Nós iremos realmente valorizar e enaltecer a nossa menina dos olhos de ouro, que é a base. Então, nós faremos isso com uma grande responsabilidade, com uma certa solenidade, para que as pessoas e os jovens em todo o país queiram atuar no Santos Futebol Clube. Matheus tem mais uma também. Diga lá, Matheus. Milton Teixeira, nos últimos anos, né, a gente viu o São Paulo cobrar a diretoria do Santos por contratações. O Cuca também pede jogadores, pouco antes pediu jogadores, e acaba se tornando um negócio público, né? Vai na entrevista coletiva e acaba cobrando. O clube às vezes acaba atendendo o treinador e contratando jogadores que acabam não sendo utilizados, o treinador sai e daí fica a bomba para o clube. Então, como mudar essa política, o clube ter processo para não contratar um jogador só porque o treinador pediu? Como que mudar essa política que virou comum no Santos nos últimos anos? Eu não sei se eu falei da técnica do futebol criativa, mas eu não falei da metodologia contínua que será implementada no Santos. Metodologia contínua que será implementada em todas as categorias, desde a base até o futebol profissional. E essa mesma metodologia ela será implementada nas escolinhas de futebol, né, para que o Santos tenha um padrão. E este padrão, quando a comissão técnica, quando o técnico for atuar no Santos, ele saberá que ele terá que seguir aquele padrão. Nós temos como meta fazer com que o Santos revele o dobro da média dos clubes brasileiros de talentos oriundos das categorias de base. Então, isso significa que nós iremos buscar poucos atletas e poucas reposições no mercado, seja o mercado interno, seja o mercado externo. Então, nas negociações, isso ficará muito claro para o treinador, para o professor, para a comissão técnica, que o Santos ele terá a obrigatoriedade, terá a obrigação de revelar um X número de atletas. E mesmo que esses atletas não tenham ainda um certo amadurecimento, ele irá adquirir esse amadurecimento no próprio futebol profissional. Então, a gente tem que valorizar a nossa base, nós temos que fazer com que a mentalidade, né, daquele que vem atuar no Santos, ela esteja em conformidade com os nossos anseios e com as nossas necessidades. Isso tudo previsto em contrato, não é? Ele chegou lá, agora eu vou querer 10 jogadores. Não. Nós chegamos aqui, nós combinamos isso, e isso terá que ser honrado. A nossa previsão orçamentária é essa, nós trabalharemos em cima da nossa previsão orçamentária. Claro que se tiver uma oportunidade, buscar um grande talento, nós tivermos receitas extraordinárias ou ainda tivermos aumentado as receitas em determinado segmento que por algum motivo dentro do nosso planejamento, aí sim nós poderíamos pensar de uma maneira muito estratégica, de acordo com a análise que será feita no momento, para ver se é válida ou não eventual contratação. Ok, Miltinho. Agora você falou no começo, né? José Macedo aí, o seu vice, né? Queria que você falasse se já tem uma previsão de anunciar os outros nomes aí do CG, porque isso sempre, o sócio também acaba pesando, né? Na hora de fazer a sua decisão, os membros do CG, já que o Santos tem esse órgão colegiado aí de gestão. Tem uma previsão de qual que seria o perfil desses membros também? Nós iremos anunciar todos até o dia da eleição, já anunciamos 2 desses membros, né? Um é o comunicador, o empresário Ivo Morgante, né? um grande santista, acima de tudo, todos são grandes santistas, né?
e o outro é o ex-presidente Miguel Assad, pela sua experiência, pela sua trajetória, pela sua contribuição pelo e para o Santos, né? Nós escolhemos também para atuar no nosso comitê de gestão. Tem outros que estão já definidos, né? Praticamente não, estão todos já definidos, só que nós iremos anunciar nos próximos dias dentro do nosso cronograma. Mas o associado saberá quem serão os membros do nosso comitê de gestão antes da eleição, antes do dia 12 de dezembro. Nós temos aí um cronograma aí feito pelo nosso núcleo estratégico e oportunamente serão divulgados um por um para que o associado e a associada saibam em quem irá votar. Ok, agora nesse final do programa, Milton, a gente sempre deixa para perguntas que os ouvintes enviaram, né? Claro. Para que eles também se sintam representados aí e possam tirar as suas dúvidas. O Longo tem uma pergunta, então, do primeiro ouvinte. Vai lá, Longo. Pergunta do Leandro Lima, ele é de Santos. Miltinho, o que você pensa do CT Meninos da Vila de Saboó, em Santos? Excelente pergunta. O CT Meninos da Vila hoje está completamente abandonado, é uma pena, né? A gente passa ali corriqueiramente, a gente vê aquela situação, né? Como torcedor eu fico muito triste, e como possível presidente do clube, nós temos ali um grande projeto para aquela área. Estamos trabalhando com duas hipóteses, né? A primeira hipótese é de ampliar aquela área de acordo com as movimentações e os acordos políticos que serão feitos para realmente fazer um grande centro de excelência que esteja à altura do Santos Futebol Clube, né? Ali mesmo naquele espaço, e também, se não for possível, em razão da área territorial ali, nós iremos fazer, aí sim, porque ali atenderia ali perfeitamente com os devidos investimentos, né, com o departamento dos alojamentos, o departamento de análise de dados, o departamento de saúde, o futebol feminino também. Ali nós temos a possibilidade, estamos dependendo ainda de algumas negociações e de algumas conversações políticas, né? Nós precisaríamos de esforços políticos para fazer o que pretendemos ali, ou ainda, se não for ali, tem uma outra área também, que nós queremos construir um centro de excelência que esteja à altura das tradições e glórias do Santos. E quando a gente fala um centro de excelência, para as categorias de base, é um centro de excelência que tem o alojamento, os campos necessários, o departamento de saúde muito bem estruturado, com a físio, com o médico, com a Nutri, o departamento de análise de dados, extremamente importante para você medir ali os indicadores do atleta, do jovem, os treinamentos e cursos contínuos de orientações não só para os atletas, para os colaboradores, para os técnicos, e também um departamento de gestão de auxílio para as famílias dos atletas, para que eles, muitos deles virão em condições de vulnerabilidade social e precisam de todo o suporte, de toda a orientação e toda a estrutura que o clube irá proporcionar ao atleta, aos jovens e às suas respectivas famílias. Então, e adotar e implementar também processos internos, nos quais nós iremos minimizar eventuais assédios de empresários, de outros clubes, para que realmente os jovens eles queiram permanecer no Santos, queiram conquistar títulos, e depois sim eles irão ser comercializados no mercado interno ou no mercado internacional. Eu tinha agora uma pergunta do Enivaldo Neri, tá? Ele é de Vinhedo. Ele quer saber em relação às contratações aí, polêmicas contratações feitas pelo Rolo, né? As últimas aí. Como que você, né, se a sua chapa foi eleita, aí, pretende fazer essa avaliação? Vai ter uma reformulação? O que você pensa também de todas essas contratações em uma gestão aí de transição, né? Que é essa gestão do Rolo até o final do ano. Eu não vou nem falar apenas da gestão das pessoas que foram contratadas, eu vou falar como um todo, né? Nós dissemos no início do nosso bate-papo que nós faríamos um estudo com todos os funcionários do clube, analisando a questão de salário, função e eficiência. Não haverá nenhum tipo de substituição política. Eventuais reposições, eventuais contratações serão feitas baseadas em critérios técnicos. Então, nós não iremos substituir ninguém, seja do Rolo, seja do Pérez, seja do Modesto Roma, seja do Odílio, ou seja até do Marcelo, do Laor, né, do Luiz Álvaro.
nós não faremos nenhum tipo de mudança no nosso quadro de funcionários sem antes fazer esse estudo, avaliando a questão do salário, função e eficiência. E ainda, se os eventuais resultados que não estão sendo alcançados, isso se dá por conta da ausência de infraestrutura do clube. Então, dessa maneira, assim, aí nós iremos analisar o quadro como um todo, e não contratações pontuais ou não, entendeu? Entendido, Miltinho. Então agora estamos chegando aí à parte final mesmo do programa, né? Sempre pede para o candidato fazer aquelas considerações finais, né? Passar um último recado aí para a Nação Santista, para os ouvintes aí, em especial os sócios, né? Que vão fazer essa importante decisão agora do dia 12 de dezembro, que a gente espera que o cadastro seja ok aí, que não seja adiado esse pleito, né? Então, o último recado seu, Miltinho, para a Nação Santista, para os nossos ouvintes e para os sócios também que vão fazer essa opção no dia 12. Muito obrigado, quero cumprimentá-lo, o Felipe, Matheus, Longo, todos os ouvintes do podcast do Peixão, todos os santistas e as santistas espalhadas por este grande Brasil e pelo mundo. O Santos Futebol Clube é algo que nos move, nos motiva, nos fascina, e realmente é um momento de ruptura. O Santos precisa passar por uma grande mudança e nós temos totais condições de implementar as mudanças necessárias no glorioso alvinegro e praiano. Além de resgatar as nossas tradições, os nossos valores, as nossas crenças, nosso DNA, e passar isso aos stakeholders, passar isso ao mercado, nós iremos principalmente resgatar a identidade do clube e a autoestima do torcedor santista, ao passo que, com o nosso aprendizado, com as pessoas envolvidas, uma equipe multidisciplinar, uma equipe técnica, as pessoas que irão contribuir de forma voluntária para esta grande mudança no Santos Futebol Clube, nós iremos colocá-lo novamente no mais elevado patamar do futebol mundial. E é claro que essa mudança ela não será feita da noite para o dia, ela não será na próxima gestão, mas nós iremos plantar uma semente, né? Existe um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, isto é, nós iremos fazer um trabalho com o objetivo de deixar um legado para as próximas administrações, para as próximas gestões, independentemente do grupo político que vai assumir a gestão administrativa nos anos subsequentes. E para isso, nós precisamos ter pessoas competentes, planejamento, amor ao clube, conhecer o futebol, ter fé em Deus e saber que o Santos Futebol Clube ele é um time predestinado e que por meio da nossa força, por meio das pessoas envolvidas, por meio da nossa capacidade de unir, multiplicar e colocar o Santos novamente como protagonista do futebol brasileiro e mundial, nós iremos inovar com as ações que estão previstas em nosso planejamento. Eu peço a cada um e a cada uma de vocês o voto de confiança para que no dia 12, seja 12 de dezembro, seja presencial ou seja virtual, vote na Chapa 2 para que o Santos possa realmente estar entre os grandes players mundiais novamente. É isso. Matheus, seu último recado aí para a nação? Agradecer ao Miltinho Teixeira pela participação aqui no podcast do Peixão e agradecer também a torcida santista que está acompanhando aqui o nosso podcast, as entrevistas. Entrevistamos todos os candidatos e a gente espera que o associado que possa votar tanto presencialmente em Santos ou de forma online em qualquer canto do Brasil e escolher o melhor presidente para salvar o Santos dessa situação terrível que se encontra hoje. Longo, seu último alô aí para a nação. Valeu, Felipe, valeu, Matheus. Muito obrigado também à Nação Santista pelo apoio de sempre e agradecer especialmente ao Miltinho que forneceu o tempo dele aqui pra gente, esclareceu dúvidas, respondeu a todos os questionamentos. Muito obrigado e um grande abraço a todos. É isso aí. Então a gente encerra, né, essa série de entrevistas, né, com os candidatos aí a presidir o Santos Futebol Clube. É um grande aprendizado, né, para o nosso podcast, conversar com tantas pessoas aí, de tantas correntes políticas diferentes, né, ideias diferentes, algumas ideias parecidas, outras diferentes mesmo, métodos sugeridos diferentes. Então, é muito legal. A gente agradece mais uma vez a presença aí do Miltinho. Foi bem bacana o papo aí para poder esclarecer, né, para que ele pudesse aí defender as suas ideias. E a gente espera ter contribuído aí, né, com os nossos ouvintes aí, contribuído para que eles possam fazer
uma boa escolha, né? É uma eleição fundamental, uma eleição histórica do Santos, né? A gente espera mesmo que seja a primeira eleição, a primeira que agora seja para sempre, né? Com o voto virtual. Então, realmente uma eleição bastante histórica. E a gente pede, né, que a nação santista tenha os cuidados, né? Que quem vai fazer também o voto presencial tome todos os cuidados. A gente espera que o clube também faça todos os protocolos aí necessários, né? Para que os sócios possam votar com segurança, né? E que os sócios possam aí realmente estudar bem as propostas, estudar bem os candidatos, para que possam fazer mesmo uma boa opção. E que, né, claro, a gente sempre recomenda, eu sempre falo, né, eu gosto de lembrar isso porque tem até alguns políticos que falam o contrário, mas a pandemia não acabou, ela ainda está aqui, né, no nosso país, então realmente é importante tomarmos os cuidados, né, cuidarmos de quem nós amamos. E mais uma vez, Miltinho, muito obrigado aí pela participação e a gente espera que esses programas que nós fizemos aqui possam, de fato, ajudar os sócios e ajudar o Santos Futebol Clube, que nós todos aqui amamos muito, né? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais.